Você que trouxe a sua Bíblia, sua espada, Deuteronômio, capítulo 7, versículo de número 6. Nós vamos ler mais do que o 6 até o 9, mas de momento 7, 6, para nós darmos início. A palavra de Deus diz assim, Deuteronômio, capítulo 7, versículo de número 6, diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós ereis menos em número do que todo o povo, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurou a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guarda os seus mandamentos. Glória a Deus. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. 7:6. Vamos procurar entender um pouco, o Espírito Santo nos ajuda a entender, que diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Só essa parte aqui. Irmãos, eu às vezes eu fico pensando, quando às vezes até nós dizemos assim, eu falo nós, porque eu muitas vezes já disse assim, quando eu aceitei Jesus. Não, irmãos, isso é errado. Quando Jesus nos aceitou, imundo do jeito que nós era, o pecador do jeito que nós era, cheio de carrapicho igual nós era, entendeu? E Deus assim nos escolheu, irmãos, para se tornar um povo santo. É muita bênção, irmão. É muita bênção para nós que estamos na presença de Deus. Então Deus, orando, por quê? Por quê, irmão? Porque é um povo santo. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Por isso que Deus falou com Josué: Josué, santifica o povo, que amanhã eu vou fazer maravilha. Eu vou fazer maravilha. Santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Isso é demais. Isso é demais. Isso é demais para o nosso pensamento finito. Finito. É muita coisa, irmãos. É muita coisa. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu não por ser nação forte, não, irmão. Porque Deus não olha matemática, não. Deus não olha para matemática, para quantidade. Ele olha sim para qualidade. Aquilo que a pessoa é, aquilo que nós somos diante dele e diante do nosso próximo. Deus está olhando é isso. Então ele fala que ele escolheu, não porque ser nação poderosa, não.
Não por causa de ser assim, não que é melhor do que ninguém, não. Ele escolheu por amor. Ele escolheu por amor, porque Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de compaixão. Mas eu estava falando sim lá para Israel. Mas nós somos Israel espiritual. Nós somos Israel espiritual. O que Israel passa lá, nós passamos aqui também. Se está chorando, nós choramos junto. Não é assim que irmão vive? Se o outro está rindo, a palavra diz: alegrai com quem se alegra e chora com quem chora. Então, claro que está falando de Israel. Ou falando de Jacó, que depois que ele lutou com o anjo, né, que deslocou até a coxa dele, ele passou a chamar Israel, porque ele lutou. Como o príncipe ele lutou. Então foi chamado Israel. Estou falando para nós também. É o Velho Testamento, mas o Velho Testamento, o Novo Testamento é figura do Velho Testamento. Depois nós vamos ver daqui a pouco lá em Pedro, nós vamos lá para Pedro para nós ver isso aqui. Isso que nós lemos aqui. Ele ainda disse mais aqui, né? Para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Oh, glória a Deus. Podemos chamar Deus de Pai. Podemos chamar Deus de Pai amado. Podemos chamar nosso Deus, porque nós fomos escolhidos por Ele entre os povos da terra. Oh, igreja, não é privilégio para qualquer um não, igreja. Às vezes nós passamos despercebido na vida corrida do dia a dia e nós não paramos para imaginar isso. Eu estou indo com alegria, como diz o salmista diz. Alegrei quando disseram: vou para a casa do Pai. Para quando nós vier para a casa de Deus, irmão, nós vier com o nosso coração queimando de alegria. Eu vou lá, eu sou obrigado mesmo a ir lá. Não, com amor. Com amor de estar aqui, irmão, ouvindo as maravilhas, ouvindo Deus falar conosco. Igreja, Deus seja louvado por isso. O Senhor, o Senhor tomou prazer em nós, em vós, né? Em vós, não vos escolheu porque a vossa multidão era mais do que a de todos, nada disso. Os outros povos, pois vós erei menos em número do que todo o povo. Israel sempre foi a menor nação, irmão, mas uma nação vencedora, uma nação que nasceu no coração de Deus, uma nação que nasceu para dominar, para ser santo, para fazer a diferença entre as outras nações. E faz porque a Bíblia fala que um põe 1000 para correr e 10 põe 10.000 a correr. O inimigo, por um caminho ele entra, mas por 7 caminhos ele tem que bater em retirada. Porque nosso Deus é Deus de socorro presente. Deus de socorro presente. Aí ele continuou aqui, falando aqui no 8. Mas porque vos amava como ama. Ele fez tudo isso porque nós ama. Jesus morreu na cruz no nosso lugar porque Ele nos ama. Ele escolheu por si próprio. Eu vou morrer por eles, eu vou dar a vida por eles, porque eu amo, nós amamos eles. Você, igreja, nós somos amados de Deus. Nós somos amados de Deus, ainda que o mundo nos odeie, ainda que o mundo fale mal de nós, ainda que o mundo nos punhala por trás, mas Deus está dizendo que nos ama.
Deus está dizendo que faz tudo por nós, que Ele nos amou e continua nos amando. Glória a Deus. E para guardar o juramento que jurou aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Da mão de Faraó. O mundo é o Egito, e Satanás hoje é o rei do Egito. Deus nos arrancou, nos tirou da mão do diabo, resgatou para nos fazer um povo santo, um povo amado por Ele, um povo que Ele é capaz de fazer tudo, para nos fazer da nossa vida mais que vencedor na nossa vida, porque Ele não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que nós somos mais do que vencedor, não fale em derrota, não fale em derrota, é proibido nós falar em derrota. Eu não vou conseguir, é proibido falar que não vai conseguir. E às vezes, nós temos que entender que às vezes Deus tem propósito na nossa vida, que às vezes Deus não pede nada a nós. Às vezes Deus não pede nada a nós. Quando Daniel foi lá, o rei Nabucodonosor, a Babilônia, Deus não pediu nada a ele, ele assentou no seu coração de não contaminar com a comida do rei, pediu alimento separado para eles. Anania, Misael e Azaria, a mesma coisa. Não quis contaminar, e nós não podemos contaminar com este mundo. Nós não podemos ser contaminados com este mundo, que oferece coisas aos nossos olhos, agradável, mas no fim disso é caminho de morte. No fim é caminho de morte. E Deus nos tirou do Egito. Tirou lá do Egito, da mão de Satanás, da bebida, da mentira, da falsidade, do engano, de tantas coisas, do adultério, da fornicação ou de tudo ruim. O Egito é isso. Mas Deus, pela sua misericórdia, pelo amor que Ele tem a nós, Ele fez isso. Abrir mão do seu filho. Vai então, morre por eles naquela cruz. E Jesus veio para que nós tivéssemos vida com alegria, não vida com tristeza, não vida achando um peso. Não vida achando um peso. A idade chega, mas a promessa de Deus é para que nós tenhamos sonhos. Sonho de se realizar em alguma coisa na nossa vida que falta ainda. Na nossa vida. O 9 diz assim: saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Ainda que o homem seja infiel, Deus mantém fiel. O Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Nós não fazemos nada a mais, irmão. Eu às vezes fico triste. Não às vezes quando a pessoa fala assim, às vezes pega lá uma qualquer coisa, um alimento, fala assim: eu adoro isso aqui, está errado, irmãos. Mas isso aqui eu adoro comer um churrasco. Não é pecado comer um churrasco, eu também. Agora é pecado eu falar que eu adoro comer um churrasco. Eu adoro isso, eu adoro aquilo. Adoração é só a Deus, irmãos. Adoração é só a Deus.
Nós podemos amar os nossos filhos, temos que amar a nossa esposa, mas a adoração é só Deus, só o Deus fiel, que guarda os mandamentos, as promessas de Deus. Somos propriedade. Irmão, outra coisa que eu fico triste, eu faço da minha vida o que eu quero fazer. Pessoas dizer assim, irmãos, eu faço o que eu quero. Ah, não, pastor, não. Claro que pastor, nem Deus proíbe, Deus nos deu um livre-arbítrio. Mas não esqueça que nós somos propriedade de Deus. Ele nos deu um espírito e uma alma nesse corpo. E um dia nós temos que retornar para Ele, esse espírito e esta alma, puro, limpo, purificado diante dEle. Êxodo capítulo 19, 5 e 6. Correndo aqui um pouco, irmão, nós temos que orar muito. 19, 5 e 6, o 19, 5 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardar a minha aliança, então serei a minha propriedade. Propriedade, nós somos propriedade de Deus, mas o que? Propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, toda a terra é de Deus. Propriedade peculiar de Deus nós somos. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Um povo santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. O cristão, irmão, ele tem que ser santo. Ele tem que ser santo na sua maneira de viver. Tito, vou correr aqui um pouco, Tito 2, 13, 14 e 15, 3 versículos aqui, vou só ler correndo, nem vou fazer explicação. Diz assim, ó, o 13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Aí ele fala com Tito, fala disto. Tem que falar, irmão. Tem que falar do Evangelho, tem que falar de Jesus, que Ele é o único, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, a vida. Aí Tito fala assim, fala disso e exalta, fala disso e exalta e repreenda com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Falar com toda a autoridade, irmão. Autoridade que Deus deu, irmãos. Nós não teria nada. Jesus, ele falou assim com Pilato, assim, Pilato diz assim, ó, eu tenho autoridade para te prender, eu tenho autoridade para fazer o que eu quiser fazer de você. Ele virou a palavra dele para Pilato e repreendeu assim. Ele repreendeu assim, falou, ó, nenhuma autoridade teria me te dado se não fosse do Pai. Se não fosse de Deus, nenhuma autoridade, mas aqui é a autoridade de Deus que nós temos, a autoridade de Deus que nós somos, povo especial para Deus, especial para Deus. Agora nós vamos fazer a correção aqui que nós lemos em Deuteronômio, agora nós vamos ler 1 Pedro 2, 9 a 10.
Aí vai falar de nação, lá vai completar lá, escolhido por Deus, entre todas as nações. 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. O 10, vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Ninguém vai tirar isso, irmão. Esse rótulo de nós, de povo santo, de povo de Deus, pode juntar o inferno todo, irmãos. Que isso foi com o sangue de Jesus. Isso não foi comprado com ouro e nem prata, mas foi comprado com o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre e está à direita do Pai. Para naquele dia, à direita do Pai, naquele dia, Ele vai dizer assim: vinde bendito do meu Pai, para o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. 1 Pedro 1,15. 1 Pedro 1,15. Glória a Deus. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. O 16 diz assim, ó, portanto está escrito, tá, irmão? Não foi eu que escrevi, não. Foi a Bíblia. O escritor da Bíblia, o autor foi o Espírito Santo. O escritor foi escrevido por homem, mas o autor foi o Espírito Santo. Ele que é o autor da Bíblia, ele que escreveu. Portanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. É essa nação que fala lá em Deuteronômio, que Deus escolheu, peculiar, povo dele. E outra coisa que eu vou falar com você, igreja, já estão quase encerrando aqui, eu estou apressando aqui, estou acelerando aqui. João 3, 15:16. Desculpa, João 15:16. Diz assim: não me escolhesse vós a mim. Não foi. Nós não estamos aqui porque nós escolheu, não, irmãos. Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Mas o que? E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, Ele vos conceda. Tudo que pedir, irmãos, se nós estiver em Cristo e Ele estiver em nós, e a palavra dele estiver em nós, tudo que nós pedir, cremos, nós recebemos de Deus. Às vezes, irmão, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Uma coisa aqui meio complicado de entender. Às vezes, nós pedimos certo, está entendendo? Mas fazemos errado. Às vezes nós pedimos certo, pedir está certo, tá? Mas às vezes nós fazemos errado. Às vezes nós fazemos as coisas de um modo errado. Tiago 4:3 nos mostra isso. Pedis e não recebeis. Pedir está certo. Agora, por que não recebeu? Porque pediu mal. Pedir está certo. Agora, não recebeu porque pediu mal.
Está dando para entender agora? Agora está dando para uma luzinha no fim do túnel aí. Às vezes pedir está certo. Mas não recebe por quê? Porque pediu mal. Quer ver outra coisa que eu vou falar? Mateus 6,33. Sabe, completando aqui. Mas buscai primeiro o reino de quê? De Deus, está certo. Mas às vezes nós não buscamos primeiro o reino de Deus, às vezes nós deixamos o reino de Deus para ter segundo ou terceiro lugar. Buscar está certo, mas receber está errado. Não receber, não recebe, por quê? Porque não está buscando. Por que todo mundo recebe isso, eu não recebo? Porque não está buscando em primeiro lugar, está deixando Deus para segundo, terceiro ou quarto lugar, ou até por daí por diante. E Deus em primeiro. Amém? Deus em primeiro lugar em tudo. Em tudo na nossa vida. Primeiro lugar Deus, segundo lugar família, terceiro lugar igreja. Mas primeiro é Deus. Tem que buscar Ele em primeiro lugar. Jeremias 29:3, mais uma confirmação aqui. Você nem acabei de ler. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas que nós pedimos, que nós precisamos, quando nós buscamos o reino de Deus, Deus vai acrescentar na nossa vida. Mas nós deixa Deus para quando? É em primeiro lugar que nós buscamos? Muitas vezes não é. Por isso que nós não recebemos, está vendo? Pedir está certo. Pedir está certo. Mas a maneira de agir está errado. Jeremias 29:13. Buscar-me-ei e me acharei. Está certo, tem que buscar mesmo. Tem que buscar. É certo, quando Deus manda, tem que fazer. Daniel, Deus não pediu nada a Daniel, e Daniel, ele assentou no coração a não contaminar com o manjar do rei. Aqui está falando, buscar-me-ei e me acharei. Quando acha Deus? Quando acha Deus? Quando buscar com todo o coração. Aí é que vem a consequência, irmãos. A maneira que nós buscar está certo, mas é a maneira que a gente busca, é que a gente busca errado. Não, hoje eu não estou com vontade de ir na igreja. Não é assim. Tem que ter vontade de vir na igreja? Não, eu vou na igreja adorar o meu Pai, o Criador, aquele que me dá tudo que eu preciso, aquele que supre todas as nossas necessidades, aquele que vela porque a sua palavra se cumpra na minha vida. Então são pequenos detalhes, mas tem que levar isso em conta, irmãos. Tem que levar isso em conta. Meu coração está pedindo para ir na igreja, não está pedindo para ir no shopping. Pode até ir, Deus não vai proibir você ir. Mas só que você está dividindo com Deus. Tem o tempo para tudo, tem o tempo de você ir no shopping, mas tem o tempo também de Deus. Não há tempo para tudo na nossa vida. E a pessoa busca com o coração dividido. Busca com o coração dividido. Aí não vai encontrar. Aí a diferença, está entendendo? A diferença da pessoa que às vezes é bem sucedido, acha que Deus esqueceu dele. Deus esqueceu de mim. Esqueceu não, irmão. Deus não esquece de nós, não. Nós é que esquecemos dele. Nós que valorizamos as coisas deste mundo mais do que a Deus. Aí não tem como. E Deus dá tudo para nós. Nós precisamos. Tiago 1,17, a sabedoria vem de Deus. Apocalipse 3, 11 e 12, nossa recompensa vem de Deus. Temos que sacrificar? Às vezes temos. Às vezes temos que sacrificar, irmãos. Não é dar a vida por ninguém, não. O sacrifício Jesus já fez.
Mas Romano 12, 12:1 fala. Romano 12:1, vamos ver se confirma isso mesmo. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Tem que apresentar o vosso corpo em sacrifício. Não morrer na cruz por ninguém, Jesus já fez esse sacrifício. Mas o sacrifício vivo, depois vem no 2 aí. Depois vem no 2, o sacrifício vivo, o que é? Agradável. E não sede conformado com este mundo. A gente não tem que sacrificar para poder libertar do mundo? Claro que tem. Para servir a Deus? Claro que tem. Não é verdade? E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Isso é sacrifício, irmãos. O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que eu fiz aqui pedindo o Espírito Santo para me dar uma mensagem? Uma mensagem para a edificação da igreja, para exaltar a igreja. Porque Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando, Jesus está à porta. E nós precisamos vigiar sobre isso, irmãos. Nós precisamos vigiar e orar para não entrar em tentação que o diabo, 1 de Pedro 7:8. O diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando alguém que ele possa tragar. Ele está procurando, irmãos. Ele está procurando, igreja. Nós não pode ser cristão bobinho, não. Senão nós levamos uma pernada dele. Senão nós levamos uma pernada. Porque Deus tudo, irmãos, faz a obra para nós. Agora, uma coisa nós temos: esforçar. Josué 1:8, espera aí, 1:8, Josué, cadê Josué? Josué 1:8, é isso, 1:7, Josué 1:7, esforçar, tem que esforçar, e também tem que sacrificar, para renovar a nossa mente não ser mais aquela mente tapada, aquela mente que qualquer pessoa vinha com uma doutrina e nos enganava. Eu preguei aqui, volto a repetir, no último domingo aqui, eu falei, quando eu vi na Bíblia, pastor Júnior e pastor Moisés, quando eu vi na Bíblia que não existia purgatório, eu falei assim, meu Deus, eu fui enganado 40 e poucos anos enganado. Eu fiquei revoltado, irmãos. Mas não podia culpar meus pais também. Aqui nós estamos vendo falar de geração, mas eu não podia falar do meu pai. Porque o meu pai também não foi orientado pelo pai dele, o meu avô. E daí por diante. Mas quando eu conheci a verdade, quando abriu meus olhos, os olhos do entendimento, aí eu falei assim, perdi tanto tempo na vida. Poderia estar fazendo neste mundo a vontade de Deus. Então é assim, irmão, na nossa vida. Ser santo, santificar. Escolhido, porque nós somos escolhidos. Porque Deus nos amou primeiro. Por isso que nós estamos aqui hoje, irmãos. Se Deus não tivesse nos amado, nós estaríamos nesse mundão aí de pecado, condenado ao inferno. É verdade. A verdade tem que dizer a verdade. O que Jesus Cristo é a verdade. Estava condenado porque todo pecador, ele precisa de um Salvador. E esse Salvador, Atos capítulo 4, versículo 12, é Jesus, fala que não, debaixo do céu, não existe outro nome que possa dar como Salvador, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há.
dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Deus abençoe em nome de Jesus.